Muito boa noite, bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui você encontra estratégias e ferramentas que vão te levar a uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano, eu sou analista transacional e organizacional, eu sou cirurgião dentista, eu sou mentor integrativo relacional, autor publicado. E eu tô aqui para falar com vocês sobre questões que te farão enxergar a sua vida de outra forma, né? E hoje a gente vai falar sobre algo que, em você conhecendo, entendendo o funcionamento, pode sim transformar a sua vida. Hoje eu vou falar sobre mentalidade. A palavra chique, hoje, da moda, hoje, é mindset. Né? Você certamente já ouviu falar essa palavra, mindset, é uma palavra só, composta por dois radicais aí, já explico. Né? É um conceito usado para descrever a mentalidade de um indivíduo e como essa mentalidade influencia nas escolhas da pessoa, sejam escolhas pessoais ou profissionais. Né? Quando a gente traduz livremente mindset do inglês, seria algo como configuração da mente. Né? Isso já dá uma boa noção do que realmente mindset quer dizer. Né? De fato, quando a gente fala mindset, a gente se refere a características da mente humana que vão determinar os seus pensamentos, o modo como você pensa, comportamentos, atitudes. Então, o mindset, ele coordena tudo isso, por ser uma forma de estruturar a sua mente, a sua mentalidade, os seus pensares, sentires e agires. Né? Há um aspecto importante a destacar que, ainda que essa configuração, esse mindset, né, essa configuração mental, essa mentalidade seja determinante para a sua visão de mundo, para o seu comportamento, o mindset ele não precisa ser imutável. Essa é a boa notícia. O mindset ele não é rígido. Vocês devem ter ouvido falar, visto N coaches e N motivadores falando de mudança de mindset por aí. Eles não estão errados em falar isso, porque realmente a mudança de mindset faz sentido. Quando você muda, quando você transforma a maneira da sua mentalidade funcionar, como essa configuração mental foi feita, você pode reconfigurá-la. Essa questão da mentalidade, do mindset, e a capacidade de mudança dele, de transformação dele, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Adaptando você ou qualquer indivíduo as suas ações e reações ao contexto como um todo. E quando você tem aquilo que a gente falou nos 7 passos, essa coisa do estar no aqui e agora, de entender a realidade atual e de decidir o que fazer, quando você tem foco no seu objetivo, essas ações e reações ao contexto vão estar direcionadas para que você chegue aonde você quer chegar. Diferentemente das pessoas que não fizeram aquelas 7 passos lá, elas podem até entender um pouquinho de mindset, mas se não tem alinhamento para saber aonde eu quero ir, as coisas vão meio que acontecendo. Eu posso até ter noção do mindset, mas e no que eu aplico isso? No como eu faço para que isso traga algo que eu queira, saber o que eu quero. Então, os 7 passos que eu falei até aqui, né, nas outras lives anteriores, são fundamentais para que você possa realmente entender o seu mindset e então trabalhar em cima. Por isso que eu estou trazendo essa live com esse assunto agora, depois dos 7 passos, para que você perceba que, tendo feito aquilo lá, você consegue olhar agora para o seu mindset e até descobrir coisas que estão te impedindo em algum daqueles passos. Agora, com essas informações aqui, você vai poder ter uma noção de como sua mente funciona, de como seu pensar funciona, de como seu sentir funciona, de como seu agir funciona. Baseado em que isso está? Você vai entrar em contato com a sua configuração mental quando você entender isso que eu vou falar aqui. E claro, não é numa noite, não é num dia, não é da noite para o dia. A transformação, a compreensão ou o esmiuçar do seu mindset. Mas você vai aos poucos conseguindo decifrar o seu mindset e decidir se aquela configuração mental é adequada para o momento que você está e para o seu objetivo escolhido lá nos 7 passos. Com o plano de ação que você bolou. Às vezes o plano de ação que você bolou ele não é compatível com a sua maneira de pensar, com o seu mindset.
uma coisa ou outra talvez você tenha que transformar. Se seu mindset for imutável de alguma maneira, porque esbarra em questões que não dão para modificar, e não acredito que existam, pode ser que você precise mudar o seu plano de ação. E vice-versa, se seu plano de ação é imutável, porque tem que contornar questões que não dependem de você, enfim, o seu mindset pode ser adaptado. Então, entendendo os 7 passos, executando os 7 passos e compreendendo o seu mindset, você chega no seu objetivo. Então, é essa a minha intenção de trazer a respeito, esse assunto, né, a respeito do mindset para vocês hoje, para que você possa aplicar isso em conjunto com aquilo que a gente fez até agora, nessa sequência de lives falando dos 7 passos. Então, o mindset nada mais é do que essa configuração da mente, né? É um conceito que busca entender a predisposição psicológica de uma pessoa que prioriza determinados pensamentos ou padrões de pensamentos e comportamentos, né? Para então, com esse olhar sobre, você compreender esses funcionamentos e propor e desenvolver uma abordagem nova para soluções na vida. Então, esta atenção plena junto com o mindset, junto com essa configuração mental, que você vai conseguir fazer aqueles 7 passos acontecerem de uma maneira exponencial. É como se fosse o combustível, como se fosse a nitroglicerina que vai dar um boost no seu combustível, como se fosse o aditivo, como se fosse, sabe, o gás a mais que vai te impulsionar para chegar mais rápido. Vocês viram que eu falei 2 palavras, né? O mindset e eu falei o mindful, né? Mindfulness. A mente plena. Você estar plenamente conectado com as questões do seu padrão mental para poder fazer a aplicação dos 7 passos de uma maneira mais acurada, de uma maneira mais precisa dentro do que você quer alcançar. Então, quando a gente pensa em mindset, eu brinco assim, né? É que nem aquele ditado popular, né? Opinião é igual a gosto. Cada um tem o seu. Mindset é igual. Cada pessoa tem um mindset. Ele é único, individual, ele pode ser parecido com o de alguém, ele pode ter coisas em comum, porém ele é único. Por que ele é único? Porque ele é formado, né, baseado nas experiências individuais. Então, eu não vivi o mesmo que vocês que estão aí. Eu não senti, não tive a mesma família, não era a mesma cidade, não era o mesmo contexto, os mesmos amigos. Então, todos esses eventos na minha vida vão colaborando para que eu escolha questões que fazem sentido para mim e monte o meu modelo mental, a minha configuração mental, o meu mindset, né? Essa questão individual fica bem evidente se a gente compreender que a visão de mundo de cada pessoa não depende somente daquilo que o nosso olho está vendo. Isso é muito prático. Se você pega 2 pessoas, uma ao lado da outra, olhando para o mesmo objeto, por exemplo, de arte, cada uma vai ter uma análise, uma visão, um entendimento, uma percepção, um sentimento a respeito daquilo que é seu, que é próprio, que é único, né? Cada indivíduo recebe essas informações de uma forma e, em resposta, vai interpretá-las de acordo com o conjunto de ferramentas que dispõe, que resolveu, durante o período de desenvolvimento da vida até o dia de hoje, guardar como ferramenta disponível, como crença, como valor, como princípio, como o que é certo e errado, como o que eu devo ou não devo, como um modo de funcionar dentro do contexto que você vive. Então, cada indivíduo tem esses inputs ao longo da vida e escolhe o que lhe é útil. E essa escolha usualmente é inconsciente. A partir do momento que você deixa essas escolhas conscientes, começa a possibilidade de transformação, né? Essas informações que a gente está recebendo o tempo todo, sejam elas informações visuais, auditivas, olfativas, gustativas, táteis, né, os 5 sentidos, são como códigos que precisam ser interpretados em um processo que cada indivíduo, cada pessoa vai atribuir um significado único de acordo com a sua própria subjetividade. Olha que profundo que eu falei. Cada uma das informações que seu sistema de sentidos captou, seja visual, auditivo, olfativo, gustativo ou tátil, são como códigos que vão ser interpretados em um processo que cada pessoa atribui aquilo que viu, sentiu, ouviu, percebeu o gosto, ou sentiu na pele, ou sentiu o cheiro, cada um vai atribuir um significado de acordo com a sua própria subjetividade, a sua própria experiência, e que não é a mesma,
né? Então, e é justamente essa subjetividade que a gente considera para pensar no mindset, que é essa subjetividade que gera mindsets tão diferentes de pessoa para pessoa, né? Então, essa forma de entender única, né, de cada indivíduo, né, de entender, de sentir, de pensar a respeito de algo, de uma situação que a gente forma durante o nosso desenvolvimento e a gente atualiza várias dessas coisas ao longo da nossa vida, a gente pode entender isso como o nosso quadro de referência. É como a gente filtra, entre aspas, as informações que nos são dadas. Vocês já me viram falando isso? Cada informação que eu recebo, cada história que eu vejo, cada ação que passa diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, cada sensação na minha pele, querendo ou não, o nosso cérebro capta aquele estímulo e vai montar uma narrativa a respeito, em torno daquilo. Podem ver, se eu contar uma história para vocês todos que estão aqui, e depois eu colocar todo mundo individualmente para recontar essa história, provavelmente quem estiver ouvindo um entrevistador único, ele vai ouvir histórias levemente diferentes de pessoa a pessoa. Por quê? Porque dentro do que eu estou falando, vocês estão processando e fazendo isso encaixar dentro de uma narrativa que o cérebro de vocês entende como adequada, para que faça sentido para vocês. E vejam, isso não é bom, não é ruim, isso é assim. É assim que funciona o nosso cérebro. Então, quando a gente começa a olhar para isso e começa a entender que essa narrativa que a gente tende a construir de um jeito padrão pode ser modificada, transformada, você pode entender ou ver aquilo de maneira diferente, você começa a se libertar de uma caixinha na qual você mesmo por vezes se colocou, ou uma caixinha que alguém te colocou algum dia na vida e você acreditou que você pode ficar preso ou precisa ficar preso nela. É a tal da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, sempre assim, Gabriela. Né? Quando você começa a visualizar isso, você dá passos. Você abre a janelinha da sua caixinha, você arrisca pôr o dedinho para fora, depois você põe a cabeça, e quando você vê, você está fora da sua caixinha. Né? Então, o nosso quadro de referência faz parte da montagem desse mindset, desse jeitão de entender, ou dessa configuração mental que a gente tem. Né? E através desses conceitos, preconceitos, essas vivências, essas experiências sentidas e vividas que cada ser humano constrói o seu quadro de referência. Então, tudo que você viveu, sentiu, passou, entendeu como certo, isso vai moldando, isso vai formatando o seu quadro de referência. E isso é um processo inconsciente e a gente escolhe questões. E a prova de que essa formulação, esse jeito, essa configuração mental é diferente de pessoa para pessoa, são, por exemplo, dois irmãos que convivem no mesmo espaço, no mesmo tempo, com os mesmos pais, enfim, nas mesmas redes ali, e constroem quadros de referência totalmente diferentes, que constroem mindsets totalmente diferentes. E essas escolhas do que vai servir para mim, o que eu quero que seja o meu jeito de pensar, de ordenar, de montar a minha narrativa, isso é uma escolha inconsciente lá na infância. A gente lá na infância, quando escolhe isso, não tem cognitivo suficiente para montar uma narrativa que vá nos colaborar no processo de vida como um todo. Porque o processo de vida muda, os objetivos mudam, as fases passam. Então, é importante a gente tomar consciência do nosso mindset, é importante a gente perceber e buscar um mindset que possa nos levar aonde a gente quer chegar neste momento de vida que a gente está. O mindset, ele é transformável e é preciso que se tenha atenção para que você alcance os objetivos. Senão você vai ficar com o seu mindset desatualizado e você não vai alcançar seus objetivos. Que é o que eu sempre falo de atualização do quadro de referência. Então, quando você tem um quadro de referência de que X é Y e você não abre mão para olhar se X não pode ser Z, você não sai daquilo e muitas vezes isso empaca a sua vida. Que são, pessoas falam que são crenças limitantes, enfim, que você pode empacar. Então, quando você olha para o seu modo de pensar, a sua configuração mental com carinho, você tem essa oportunidade gigantesca de começar a entender, de começar a perceber e assim você poder agir sobre ele, né? Ligando essas informações todas que você tem a respeito do seu mindset, você percebe que você construiu um modo de viver único, que é teu, que é próprio, que as pessoas identificam, esse é o Rubens. E de repente, a dificuldade que as pessoas têm
de manifestar uma alteração no seu mindset pode ser, o que eu comentei nas 7 lives, o medo. O medo de que as pessoas olhem para o Rubens e de repente não reconheçam mais aquele Rubens, que tinha aquele jeito, aquela maneira de processar as informações, de lidar, de agir e de reagir. E este medo acaba nos empacando. Então, olhar para o nosso mindset, olhar para o nosso quadro de referência, olhar para as nossas atitudes, nossos comportamentos, e se permitir escolher agir diferente, sentir diferente, pensar diferente, buscando não ter medo do que os outros vão falar, achar, pensar, é o passo principal para que você consiga transformações na sua vida. Senão você fica empacado tentando corresponder à expectativa do outro. Em vez de atender a sua necessidade de transformação, você passa a atender a expectativa do meio, da família, do marido, da esposa, do filho, do pai, de quem for. Do chefe, isso é muito comum nas empresas, né? É facilmente compreensível que do mindset depende os resultados que uma pessoa tem na sua vida. Porque é o jeito que ela encara as coisas, é o jeito que ela trabalha com as informações, é o jeito que ela lida com as situações, através de uma configuração mental de como agir, de como reagir. Isso vem de o como sentir. Então, o mesmo filme gera em mim tristeza e gera em vocês tristeza. Porém, como eu sinto essa tristeza é diferente de como você sente essa tristeza. Porque são experiências vividas em momentos, em maneiras, em processos totalmente diferentes. Então, sim, quando você começa a entender isso, de que você pode abrir mão de sentir, de ver daquela maneira, por exemplo, a tristeza, você começa a soltar as suas amarras, você começa a dar passos de entender o seu mindset e de transformá-lo, de se permitir transformá-lo, né? E aí vem a parte boa, né? De que isso tudo pode e talvez deva ser atualizado, modificado, transformado, né? Como você se vê, como você vê os outros, como você vê o contexto e como você vê a interação disso tudo. Você com os outros, você com o contexto com os outros com o contexto. Essa interação toda, como você entende isso, pode ser modificado. Seria como você começar a olhar para o mesmo quadro sobre um ângulo diferente, ou para a mesma paisagem de um lugar diferente. Você vê nuances, você vê detalhes que antes você não via. E você pode decidir agir, reagir diferentemente por agora estar enxergando um cenário que antes você não enxergava, que antes você não identificava, que antes você não qualificava, né? Tem uma autora que chama Carol Dweck. Ela tem um livro que fala sobre mindset, a nova psicologia do sucesso, se não me engano é de 2017 esse livro, que fala sobre a importância das opiniões que o indivíduo adota a respeito de si mesmo para o seu relacionamento com o mundo. Quão importante é essa opinião sobre si para como ele se relaciona com o mundo, né? A autora, ela argumenta que essas opiniões são capazes de afetar as suas escolhas, determinando a maneira que a pessoa vai levar na sua vida. Então, quando você entende, né, quando a pessoa entende que o jeito que ela se vê, quando ela entende quem ela é na fila do pão, ela consegue visualizar qual é o jeito que ela funciona. E ela, olhando o jeito que ela funciona, lembra do passo 1, realidade atual, passo 2, acho, nem lembro mais, realidade atual, quando ela vê a realidade e se vê na realidade e entende como ela sente a realidade, ela qualifica tudo isso, ela abre as portas para poder processar de uma maneira diferente tudo isso que ela vai recebendo e escolher conscientemente maneiras de agir e interagir, de sentir, de pensar e de agir, né? Se uma pessoa em algum momento entende que não tem uma habilidade específica, por exemplo, essa pessoa pode facilmente decidir sequer nunca tentar desenvolver um potencial naquilo. Eu sempre falo que é uma judiação que muitos pais fazem, por desconhecimento, mas é uma judiação, de quando um filho não tem uma habilidade em uma coisa e ele percebe que ele tem uma habilidade na outra coisa, o pai fica incentivando o filho na habilidade que ele já é bom e acaba anulando qualquer possibilidade de desenvolver aquele potencial, por mínimo que seja, de uma habilidade que a pessoa não tem.
Eu não estou falando que as pessoas têm que ser boas em tudo, não. Porém, quando a gente foca em algo que a gente já é bom, né? Que a gente nasceu com aquele... Parece que a gente nasceu com aquele dom, com aquela vibe, com aquela facilidade em fazer algo, e a gente escolhe não trabalhar o que a gente tem dificuldade, porque é difícil, porque não é meu natural, porque me incomoda, e a gente faz essa escolha, a gente está determinando algo muito sério para a nossa vida. A gente está escolhendo nem desenvolver nada a respeito daquilo. E ao longo da nossa vida, aquilo às vezes pode ser muito necessário para a gente poder dar passos, para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, quando a gente olha para uma criança que é super hábil em uma, sei lá, uma atividade qualquer, seja leitura, seja escrita, seja música, seja dança, seja esporte, enfim, ok que se incentive naquilo que ela gosta e naquilo que ela é bom. Porém, não pode ser em detrimento de deixar a parte e não desenvolver algo que ela não tem como habilidade natural. As coisas precisam caminhar junto. E é importante desenvolver o que aquilo não parece natural em você, né? Isso faz com que você se limite, criando bloqueios para si e dificultando cada vez mais um processo de aprendizado ou a busca por uma mudança, porque você vai ter habilidades não desenvolvidas. Por escolha. O potencial existe, vocês já viram falando, o ser humano ele é inteiro, os genes são iguais para todo mundo. A expressividade genética é diferente, mas os genes são iguais. Como que cada gene se manifesta? N questões bioquímicas, N questões fisiológicas, N questões do meio e N questões mentais, que atuam diretamente sobre a biofísica, sobre a biologia, sobre todo o funcionamento da sua máquina. Então, sim, é importante a gente ter essa consciência, né? As crenças que a gente tem são construídas na infância, né? A maneira como a gente vê as coisas, como a gente crê que a gente pode ou não pode, que a gente é bom ou não é, a gente constrói isso lá na infância, né? Em uma época do nosso desenvolvimento em que situações ou afirmações de terceiros podem causar marcas profundas e perdurar uma vida. Pode ser que hoje você esteja lutando com algo por conta de algo que você ouviu lá na sua infância de um professor, do pai, da mãe, de um vizinho, de alguém que você amava, era apaixonado, acreditava que era uma pessoa mais sábia do mundo. A pessoa fala algo para você e aquilo te prende dentro de um estereótipo que não precisa ser o seu. Por exemplo, você não é bom em música, você é bom mesmo na matemática, e de repente a pessoa não consegue se desenvolver em música. E quando a gente para analisar isso, música é matemática, e matemática vira música. E é uma relação direta. E a pessoa se limita a ficar nos números. Quando tem uma forma de linguagem matemática, que é a música, que se encaixa dentro da matemática. Que tem a forma de comunicação, línguas, por exemplo, que são matemáticas. Cada língua tem a sua matemática. Então está tudo interrelacionado. Por que você se limita a nenhuma? Porque provavelmente você ouviu ou você entendeu que sim, eu sou bom de matemática. Por isso eu vou ser, por exemplo, engenheiro. Ou eu sou ruim em matemática, por isso eu vou ser médico, eu não preciso da matemática. Mentira, precisa de matemática. Sempre. Bioquímica precisa de matemática, química precisa de matemática, física precisa de matemática, cálculos de medidas, enfim, precisa de matemática. Para saber quanto de medicação você vai dar, baseado no peso, enfim, você precisa de matemática. Então, não interessa se você tem mais habilidade em um e daí você escolhe aquilo porque no outro você não precisa desenvolver. Sim, você precisa. Porém, você pode ser tão mais completo quanto você decida, não quanto os outros falaram para você que você pode ou não ser, né? E essas crenças que você tem sobre si, sobre seus potenciais desenvolvidos ou não, podem ser atualizadas. Essas crenças podem ser modificadas, elas estão lá no seu quadro de referência, elas estão no seu mindset, de como você se vê, né? E elas podem ser atualizadas aí em qualquer momento da sua vida. Não interessa a idade que você está, não interessa a fase de vida que você está, início de carreira, ainda pensando no que vai fazer de trabalho na vida, se você vai casar ou não vai, se você está solteiro, se você não está, se você está no segundo, terceiro, quinto casamento. Não interessa a fase de vida que você está, se você está na aposentadoria. Interessa que pode atualizar. Basta você se dar a chance de, tá? Usualmente, o mindset que você construiu inconscientemente, escolheu inconscientemente, né, vai procurar situações... Lembra que eu comentei da história do Fusca, né? Você pensa em comprar um Fusca, você vê Fusca na rua. Enquanto antes de pensar em comprar um Fusca, você nunca via Fusca na rua. De repente começa a pipocar. Você lembra daquele sistema que eu falei que existe na nossa mente? Então, é assim que funciona. Então,
esse mindset que você montou vai procurar situações, interações, relacionamentos que provem para o seu mindset, para o seu cabeção, que aquela crença estabelecida é aquela mesma. Vocês percebem que é uma prisão? Você escolheu sem consciência nenhuma, e você se mantém assim, você se reforça assim, porque você busca as mesmas situações. E pior, eu ouço direto as pessoas falando, não, eu sou assim mesmo, é que eu sou tímido, é que eu sou meio engraçado, é que eu sou desastrado, é que eu sou. Ok, você escolheu ser, você pode ser diferente. Por que você não quer abrir mão do seu ser desastrado, por exemplo? Aquilo te presta um papel. Entenda qual papel te presta. Você pode substituir o ser desastrado por outra coisa que te presta um papel de reconhecimento diferente daquele. Por que não? Por que não escolher algo diferente? Você pode se dar ou não se dar a permissão de escolher diferentemente, né? Então, como eu estava falando, o mindset procura essas situações familiares que vão te gerar um resultado que reforçam aquela crença sobre você mesmo, né? Então, assim, se você se relaciona sempre com os mesmos tipos de pessoas, isso tem um porquê. Então, quando você vai num lugar totalmente desconhecido, tem 50 pessoas lá, você vai olhar e teu cérebro vai captar o grupo de pessoas que provavelmente bate com o teu mindset, onde você provavelmente vai se sentir melhor, mais à vontade. Nessas situações, depois que eu aprendi isso, eu tenho buscado entrar nos grupos nos quais eu não estou tão confortável assim. Porque se eu entro num grupo totalmente onde eu me sinto totalmente confortável, provavelmente eu estou dentro do meu mindset, dentro do meu script, dentro do meu confortável, da minha área de segurança. Quando eu me exponho a alguns riscos, onde eu não estou tão seguro assim, eu estou habilitando a minha mente a entender que eu sobrevivo num meio não tão benéfico para mim, eu entendo como não benéfico às vezes, num meio não tão onde me sinta tão à vontade, mas eu estou desenvolvendo habilidades novas que eu não tenho desenvolvidas ainda, porque eu preciso interagir com pessoas diferentes das quais eu estou habituado. Então, esses resultados das interações usuais vão ser sempre os mesmos. E é por isso que as pessoas casam e recasam com o mesmo perfilzão de gente, né? Por isso que pessoas têm um emprego, está descontente, muda de emprego, continua descontente, muda de emprego, continua descontente, e daí é o modelo de funcionamento das empresas que é ruim. Não estou dizendo que são todos bons, mas algo pode estar acontecendo com você, né? Ou está todo mundo errado? Então, parar e olhar para isso é importante. Entender que aquela crença que você estabeleceu pode estar causando isso em você, né? Então, esses relacionamentos que você busca determinam, inclusive, o emprego que você vai buscar, o trabalho que você vai exercer, como você se relaciona com seus pares no seu trabalho, né? Então, se você intenta sempre as mesmas atividades, etc., você vai acabar provando para o seu cérebro que sim, você é bom naquilo, naquele jeito, sempre. E daí você tenta se libertar, mas você não vai conseguir, porque teu cérebro vai te bloquear e vai te trazer para o seu mindset habitual de segurança, onde você sabe o resultado que você vai ter. Como é complexo tudo isso, porém, começa tudo no processo de olhar para si e começar a escolher dentro do seu mindset como você vai pensar, sentir e agir a respeito de cada coisa da sua vida, da mais simples à mais complexa, do relacionamento você consigo mesmo até o relacionamento mais distante que você possa imaginar com alguém que você conheceu lá no ponto de ônibus indo para algum lugar. Essa configuração da mente, né, esse mindset, ele vai influenciar direta ou indiretamente em todas as suas decisões. Desde as cotidianas mais básicas do que eu vou almoçar hoje, de que roupa eu vou vestir, de que cor que eu vou usar, até as mais complexas, né? E como, sei lá, sentido da vida, profissão, caso não caso, influencia diretamente, né? E isto, sabendo disso, entrando em contato com isso, isso pode fazer com que você abra as portas para uma mudança de vida, que talvez você esteja buscando. Talvez não totalmente, talvez parcialmente, talvez numa área da vida só, talvez em todas as áreas da vida. Lembrando, para isso a gente tem o Vida que Funciona. O Vida que Funciona traz um pouco dessa clareza de quem é você, olhando para si, pesquisando em si, olhando no seu contexto, olhando seus relacionamentos, como você se relaciona. Lembra, não é olhar como o outro se relaciona com você, é como você se relaciona com o outro, como você chega e como você reage, como você age e como você reage com pessoas e com contextos.
Olhando para isso tudo, você começa a descascar essa cebola, que é você, e começa a compreender como você vai poder transformar-se e transformar os seus resultados. Essa autora que eu falei, Carol Dweck, ela relata que ela relata uma pesquisa a respeito do mindset que ela fez com crianças, que foi feito com crianças, de acordo com seus comportamentos frente ao fracasso e frustração. Né? Ela analisou como essas crianças lidavam com essas duas situações, fracasso e frustração. Né? No seu método, ela recebia crianças numa sala, individualmente, né? Uma de cada vez, né? E ela oferecia a essas crianças, quebra-cabeças. E que iam progressivamente ficando mais desafiadores, né? Dentro da palavra antiga, do mindset tradicional, cada vez mais difíceis. Que era assim que algumas crianças viam. Umas viam como desafiador, outras viam como difíceis. Já dei um spoiler da pesquisa. Mas progressivamente ia aumentando a dificuldade e as crianças iam experimentando aquilo. Depois disso, ela entrevistava as crianças acerca das estratégias para entender as estratégias que as crianças lutavam para resolver aquelas questões todas, né? E como elas estavam se sentindo com a tarefa, para ela poder medir a frustração, né? A decepção, enfim, né? Essa sensação de incapacidade quando não dava conta, né? E ela observou que algumas crianças nem encaravam a inabilidade de concluir um quebra-cabeça como um fracasso. Ela ficou surpresa ao ver crianças empolgadas com um desafio cada vez mais difícil, mesmo não tendo conseguido resolver ela, quando via o mais difícil, ela se empolgava em tentar resolver aquilo também, né? Se mostrando cada vez mais animada, né? Ainda que não conseguissem completar o quebra-cabeças anterior, o mais simples, o menos complexo, né? Então ela, que até então focava na sua pesquisa no fracasso, como as pessoas lidavam, encaravam as situações, ela começou a perceber que algumas delas não só lidavam bem com o fracasso, mas também gostavam da experiência e procuravam uma mais desafiadora ainda, não para buscar um fracasso, mas para entender que pode ser que eu seja bem sucedido em algum momento se eu fizer algo, se eu me esforçar para algo, né? Então, algumas crianças do experimento, ao contrário, enxergavam as dificuldades, não mais desafios, como um fim de jornada. Não, esse eu não dou conta, eu não vou fazer. Não, mas esse é mais difícil, eu não dou conta desse, eu não vou nem tentar aquele. Então, se recusavam a tentar, demonstrando que acreditavam que o fracasso já estava lá. Pois eu não consegui esse, então não adianta eu ir adiante. Não tem por que eu dar um passo a mais, nem tentar, né? E, como eu falei, outras se animavam com as dificuldades, com os desafios e ficavam motivadas a tentar superar a cada situação nova que elas iam encontrando, né? Então, uma das mais marcantes possibilidades oferecidas pelo seu mindset é justamente a de transformar significados. E no caso aqui, eu estou falando do significado do esforço, né? Em uma sociedade que acredita que o esforço é tarefa exclusiva ou primordialmente daqueles que não têm capacidade em algo, por isso ele precisa se esforçar para conseguir fazer algo, pensa se não é assim que impera o pensamento da nossa sociedade. Se você está precisando se esforçar, é porque você não é bom naquilo que você está tentando fazer. É isso que a nossa mente vê. É isso que as pessoas leem, é assim que entendem que é assim que funciona, né? E vejam como pode ser revolucionário pensar nesse esforço como um caminho natural, como parte de um processo de aprendizado para todo mundo. Para todo mundo. Lá na infância, quando você aprendeu a andar, quantas vezes você caiu? Quando você aprendeu a falar, quantas vezes você falou errado? Era um esforço para o seu cérebro aprender tudo aquilo novo, desconhecido. E a gente adulto que cuida da criança vai limitando, achando que ela não vai dar conta. Não, isso aqui não porque você é bom nisso, isso aqui não porque você é bom naquilo. E a criança não vai desenvolvendo. E a gente não desenvolveu, né? Porque lá na infância a gente não entende até o esforço como esforço natural, vira tudo tão brincadeira que não é. Mas na vida adulta, essas tentativas de fazer algo que não é natural, o que a gente não tem o dom para fazer, vira um esforço, vira algo penoso, dolorido, sofrido. E olhar para o esforço de maneira diferente, como algo pelo qual
eu escolho passar para alcançar algo que eu desejo, para transformar a minha vida e poder não somente alcançar um objetivo, mas aprender durante essa jornada. Aprender durante o caminhar para chegar lá. Então, olhar o esforço não como penoso, olhar o esforço como um processo no qual eu me desenvolvo para que a partir de um momento eu não precise mais me esforçar. Para que a partir de um momento aquilo se torne natural para mim. Então, essas potencialidades que estão lá em stand-by, elas são naturais para você. Você pode, desde que você decida esforçar-se num processo de uma jornada para desenvolver algo que você não desenvolveu e chegar num ponto onde você ache, ok, seja o que for na sua vida. Seja o que for na sua vida. Inabilidade com finanças, inabilidade com línguas, inabilidade com esportes, inabilidade com relacionamentos interpessoais, inabilidade com culinária, inabilidade com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu gosto de entender o esforço como algo feito para eu alcançar o objetivo principal, por mim escolhido, porém não como algo penoso, mas como algo desafiador no qual eu vou aprender, crescer, ampliar as minhas potencialidades, usar o que eu tenho naturalmente de dom em prol do desenvolver algo que eu não tenho naturalmente de dom. Então você une o útil ao agradável e quando você se olha, você se vê cada vez mais completo. Seu mindset está fazendo assim, girando, mudando a maneira que você se vê. A partir do momento que você começa a entender-se como potente, como sendo capaz, você começa a interagir com situações, contextos e pessoas de maneira também diferente, chegando em resultados diferentes. E daí acabam diminuindo atritos, acaba situações tendo resultados mais favoráveis de acordo com o que você planejava, né? Nessa história do mindset, nessa história do que é natural como dom ou não é natural como dom, com relação ao esforço, tem aquela fábula da lebre e da tartaruga. Vocês sabem do qual eu estou falando, né? Da corrida da lebre com da tartaruga. Né? Ainda que a lebre fosse anatomicamente, fisicamente, um dom natural, mais rápida, atlética que a tartaruga, quem prevalece é a tartaruga com seu esforço constante conquistando o pódio no final da história. Né? Enquanto ela chega, a lebre, justamente por ter certeza absoluta de que ela iria ganhar, porque ela sabia que naturalmente ela era capaz, naturalmente seria suficiente para ganhar, ela acaba perdendo tempo, gabando-se para a tartaruga, tirando soneca no meio do caminho. Vocês lembram da história. Né? Com esse excesso de autoconfiança, tendo noção de quem ela é, do potencial dela, porém não usando o potencial e não entrando em contato com a realidade atual. Lembra do passo 2? Realidade atual. Não entrou em contato com a realidade atual, percebendo que a tartaruga estava chegando lá enquanto você ficava tirando cochilo no meio do caminho. Então, se a lebre tinha uma maior capacidade que a tartaruga, por que ela não ganhou? Né? Ainda que algumas pessoas possam tirar dessa história que o esforço dolorido é coisa para aqueles que não têm a mesma capacidade como a tartaruga, né? Ela é clara, essa história é clara em apresentar a importância do esforço como algo para alcançar um objetivo, a linha de chegada. Né? E olhando para essa história com bastante carinho, a gente vê esse esforço da tartaruga, ela fez dentro das suas capacidades, ela não se violentou no sentido de se obrigar a fazer algo que ela não dava conta, ela não consegue correr anatomicamente, fisicamente, tanto quanto uma lebre. Porém, dentro das capacidades que ela tem, biológicas, ela se esforçou para aplicar o máximo dela. Né? Dentro daquilo que ela sabia que ela dispunha, sua paciência, sua persistência, sua constância durante a corrida. Ela usou isso a favor dela. Então é aquilo que eu falei, usar as habilidades que você tem como natas suas para alcançar um objetivo e atingir algo que não é nato. Ganhar uma corrida contra a lebre, no caso da tartaruga.
né? Então, acreditar que mesmo não tendo tantos atributos quanto o adversário, ou não tendo tantos atributos quanto você acredite que são necessários para tal objetivo, existe sim uma possibilidade. E a tartaruga viu isso e ela correu atrás dessa oportunidade e acabou ganhando a corrida. Então, apesar de muitos aqui, eu, você, qualquer um aqui, ter essas habilidades natas como a lebre, pode ser que a gente não tenha a paciência, a persistência, a visão de possibilidade que a tartaruga teve, se deu, né? Olhando para si, entendendo quem ela era, quais os limites dela e usando isso no seu potencial como um todo. E daí alcançando algo que uma habilidade que ela julgava essencial para chegar lá nem foi tão necessária assim, né? Então, isso mostra os bloqueios que a gente tem, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer, e Carol Dweck fala isso, que a gente tem dois tipos de mindset. Um mindset fixo e um mindset de crescimento. Então, uma maneira de pensar, né? Um jeito de estruturar o nosso pensamento que é fixo e um outro que é de crescimento. No mindset fixo, ele define aqueles que acreditam que suas habilidades ou as suas qualidades são imutáveis. Suas habilidades, talentos são natos e estes são os fatores mais importantes. E é isso que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Portanto, se eu não tenho a habilidade da fala, eu não posso dar aula, eu não posso, enfim, ser comunicador, eu não posso nada que tenha relação com aquilo. Será que não? Essa é a mentalidade fixa, esse é um mindset fixo, né? No caso da fábula, né, representa a lebre, que não se esforça para alcançar o objetivo por acreditar que a corrida estava ganha já e acabou perdendo, né? No experimento com as crianças, com os quebra-cabeças lá, são as crianças que desistem antes mesmo de tentar, porque se veem frustradas com a dificuldade de qualquer tarefa além daquela que ela já não conseguiu, né? O mindset fixo indica que todos nascemos com certas qualidades determinantes e elas nos acompanham uma vida toda e é isso que faz com que eu tenha o resultado que eu tenho e eu me conformo com isso, né? E assim surgem as frases como não vejo motivos para tentar, né? Se já sei que eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e daí as desculpas, todas que acompanham esse mindset fixo que não te habilitam a pelo menos experimentar, desenvolver algo diferente daquilo que você se considera bom. Correr como a lebre, por exemplo, né? Exercitar a paciência, por exemplo, a persistência, por exemplo, né? Pessoas de mindset fixo tendem a gastar mais tempo e mais energia tentando provar o seu valor para si e para o mundo. Então, esse comportamento de ficar gastando tempo tentando mostrar para ele mesmo ou para os outros que ele é bom naquilo, ou que ele consegue, ou que ele pode, ou que ele é daquele jeito, mesmo que seja algo ruim, como provar para todo mundo que ele realmente é tímido, fazendo com que ele não tenha interações sociais, ou provar que ele realmente não dá conta da matemática, fazendo com que ele zere nas provas que ele faz de matemática, né? Isso mostra uma pessoa que tem um mindset fixo, né? Já o mindset de crescimento indica uma maior maleabilidade, flexibilidade, né, das características individuais, por meio desta crença de que as capacidades inatas são potencialidades que você desenvolveu bastante fortemente, mas existem potencialidades natas também que você não desenvolveu. E você entende hoje como não são minhas habilidades, mas podem vir a ser se você se dedicar para que sejam. Claro que a gente sabe que lá na infância, nosso cérebro novinho, né, recém-formado, fazendo as conexões neuronais todas, tem uma facilidade de aprender aquela habilidade nova, coisa que já na nossa vida adulta, justamente pelos grupos neuronais já estarem todos atarefados e comprometidos com certas habilidades, a gente vai ter que reestruturar essas conexões neuronais todas para que a gente desenvolva uma habilidade diferente da que eu tenho ou considero que eu tenha. Então, este processo de falar de biologia e de neurociência, de mielinização, de formar uma bainha de mielina em volta dos neurônios que leva os impulsos nervosos de maneira mais rápida do que as conexões onde não tem a mielina,
onde grupos de neurônios que antes não se comunicavam passem a se comunicar, esse processo é mais demorado do que o lá da infância, onde não tem nada formado e começa tudo a se estruturar. Então é muito mais fácil você construir do zero do que você ter que demolir tudo e reaproveitar o que dá e construir um novo. Esse processo é mais lento, realmente. Por isso que o adulto demora, entre aspas, mais a conseguir aprender uma língua, fazer uma coisa nova, a jogar um esporte que não jogava. Justamente porque precisa de mais tempo. Isso é biológico, isso é natural, né? Então, porém, para que esse processo de aprendizado de coisas novas não seja doloroso, não seja sofrido, que esse esforço não tenha essa conectação, né? Entendendo que não precisa ser doloroso, que não precisa ser sacrificial, pode ser divertido, pode ser prazeroso, onde você celebra cada passo, micropasso que você dá e atinge aquele objetivo, né? Eu uso de exemplo o meu aprendizado alemão. Faz 8 anos que eu estudo. Se for contar horas de voo, talvez dê 1 ano de estudo. Né? Se for contar o número de horas aula, porque eu faço 1h30 por semana, descontando férias, sei lá, no ano dá, sei lá, nem nunca fiz essa conta de quantas horas não, é muito poucas horas. Mas a cada passo que eu fui dando, eu fui celebrando, eu fui vendo que eu era capaz, foi fortalecendo em uma língua que eu não me considerava nem possível eu gerar essa habilidade de aprender. E hoje eu consigo entender, eu consigo ler, eu consigo ouvir, eu consigo falar. Eu me esforcei, mas não foi doloroso, foi prazeroso, foi com alegria, foi num movimento mais leve de aprendizado que isso tudo aconteceu, até que meus neurônios todos se reorganizassem para que eu desconecte de outras línguas e conecte com o alemão quando necessário fosse, né? Ok, que de vez em quando eu confundo um pouco, né? Eu vou falar o alemão, lembro de uma palavra em inglês, vou falar inglês, lembro de uma palavra em alemão, vou falar italiano, lembro de uma palavra de alemão, de inglês. Às vezes é o meu cerebrão que dá uns tchutchu, mas ok, eu consegui desenvolver essa habilidade sem sofrimento, sem tanto esforço nesse sentido de dor, de peso, de penoso, de sacrifício. Então, olhar para o seu processo de aprendizado, olhar para o teu processo de transformação de mindset de maneira leve, tá? A mentalidade fixa tende a atribuir esse conceito negativo ao esforço, né? Tipo assim, já que é para ser com trabalho, com esforço, com sofrimento, nem vou fazer. Eu quero é sossego. Isso é um mindset fixo. Ok, você está se privando de fazer ou de ter uma experiência diferente na sua vida. É uma escolha. É uma escolha. O que não pode acontecer é, dali 2 passos, você se autocomiserar ou você reclamar de, poxa, eu queria tanto aquilo, mas aquilo não é para mim. Não é porque você escolheu que não seja. Pode vir a ser sim. Pode vir a ser sim. Eu não estou dizendo que você pode tudo que você quer. Não, tem coisas que a gente quer e não pode. Tem coisas que a gente sonha e não vai atingir nunca. Em uma vida inteira, né? Não vai acontecer. Porque a gente tem que medir as possibilidades, né? De novo, o passo 2, né? A realidade atual. Qual é a realidade que eu vivo? Eu tenho tempo de vida para conseguir isso que eu quero? Eu tenho as habilidades? O tempo de vida é compatível com o tempo de desenvolver essa habilidade? Sim, não, talvez. Tem os fatores externos que podem se contrapor ao meu objetivo e limitarem eu não conseguir chegar lá. N fatores que podem acontecer nesse processo. Porém, sim, esse crescimento através de uma mudança de mente, dessa transformação da configuração mental é possível, né? Então, essas pessoas que têm esse mindset de crescimento, elas não são iludidas com seu próprio potencial como a lebre foi. Elas não se acham geniais acima do bem e do mal, onipotentes, né? Aliás, essas pessoas, as que se acham assim, são as de mentalidade fixa, né? Tem 2 modelos de pessoas de mentalidade fixa, a que se acha o zero à esquerda e a que se acha, que é o zero à direita, né? O todo-poderoso. São mentalidades fixas. A de crescimento, ela não entende assim, ela entende que ela tem potenciais a desenvolver, né? Esse mindset de crescimento parte do pressuposto de que todo ser humano tem um potencial desconhecido que pode ser ativado, seja pela educação, pela paixão e pelo esforço. Não no sentido de trabalho negativo, de peso, de penoso, mas pelo esforço de eu abro mão disso em prol daquilo porque eu quero muito isto. Então, não é penoso abrir mão disso, não é penoso eu trabalhar para que isso aconteça na minha vida. Só vai ser penoso se você, por exemplo, não tiver certeza que é aquilo que você quer. 7 passos para alcançar seus objetivos. Tendo relação direta? E agora que você já sabe o significado do conceito e a sua importância, né, do conceito de mindset e a sua importância, você está pronto para descobrir, pesquisar qual é o seu mindset.
aonde você se encaixa, no mindset fixo ou no mindset de crescimento, tá? E aprender a usá-los para seu benefício. Aprender a usar isso que você tem a seu benefício e transformar o que precisa, né? A boa notícia é justamente que ninguém nasce com um tipo de mindset imutável. Ele é mutável, ele foi construído, ele pode ser desconstruído e reconstruído. Não tem problema. Você pode se permitir isso, né? Ele não vai ou não precisa durar pro resto da sua vida daquele jeito encaixotado, né? A gente não está fadado a este ou aquele futuro por conta das nossas habilidades ou das nossas capacidades. A gente pode desenvolver habilidades, a gente pode construir capacidades para chegar onde a gente quer, né? É claro que todos nós temos algumas aptidões desenvolvidas na infância, mais fortemente, aquilo que eu comentei, mas são apenas potenciais que foram desenvolvidos e outros que não foram podem ser desenvolvidos nesse momento, né? Isso não representa um destino escrito em pedra. Você pode mudar, permita-se entender e aceitar que a mudança não precisa ser dolorosa, a mudança não precisa dar trabalho e a mudança pode ser positiva na sua vida, né? Um dos pontos principais dessa teoria da atualização do quadro de referência para um mindset de crescimento é que o nosso mindset é formado pelas escolhas e posicionamentos cotidianos. As coisas pequenas que a gente faz no dia a dia vão afirmando, confirmando esse mindset escolhido. E quando você, nas coisas pequenas, começa a transformar, seu cérebro começa a entender que, opa, se pode isso, pode aquilo. E vai ampliando. Quando eu digo decisão cotidiana, é assim, experimente coisas novas. Saia do seu quadrado. Faça um caminho que você não está habituado a fazer. Você sempre me pergunta, você vai daqui para o mercado, do mercado para cá, pelo mesmo trajeto. Mude o trajeto. Parece bobeira, mas não é. Porque quando você muda o trajeto, o cérebro vai ter que ficar atento e gerar novas conexões para perceber caminhos diferentes, vai olhar paisagens novas. Lembra que eu falei daquele olhar de um ângulo diferente? É isso que vai acontecer. Teu cérebro começa a perceber naturalmente, foi intencional, porque você fez aquilo de propósito, mas ele naturalmente começa a ver que alternativas são possíveis. E você pode descobrir, de repente, um caminho para o mercado que é melhor, que é mais rápido, ou até que é mais lento, mas você tem uma paisagem que te agrada mais. N coisas podem acontecer. Então, se permita fazer essas escolhas cotidianas de maneiras diferentes. Sabe um sabor que você não gosta? Experimente ele de maneira diferente. Uma textura que você não gosta? Experimente de uma maneira diferente, num momento diferente. Experimente coisas novas. Estou falando de comida, pode ser esporte, pode ser ou qualquer coisa. Ah, eu não tenho hábito, eu não sei escrever. Ok, comece, escreve alguma coisa. Escreve um poema, escreve. Comece, se permita. Não precisa mostrar para ninguém. Você pode escrever, ler, rasgar, queimar, não tem problema. Mas trabalhe coisas diferentes na sua vida cotidianamente. Isso dá a possibilidade do seu cérebro perceber que você tem capacidades potenciais que estão lá na prateleira, trancados na gaveta, que você pode tirar e desenvolver. Então, a única pessoa que pode optar em sustentar este ou aquele mindset, ou fixo ou de crescimento, é você. Não é o que eu faça ou o que eu fale que mude o seu mindset. Você é o responsável por ele. Ele existe, escolhido inconscientemente na sua infância, porque você não tem cognitivo suficiente na idade que você escolhe isso tudo, para entender o que é para fazer as escolhas ditas certas. Veja que não há escolha certa, porque todo o contexto muda, as pessoas da sua vida mudam, portanto você tem que ficar atualizando esse mindset, e as pessoas não sabem atualizar o mindset, por isso que eu estou aqui para falar para vocês. As pessoas não entendem que é necessário, as pessoas ao contrário se enquadram dentro do seu mindset e ficam lá naquele seu jeitinho de ser, né? Não há problema em você ser aquela metamorfose ambulante, né? Como já diria nosso amigo Raul Seixas, né? Para entender qual mindset você se encaixa, é fundamental que você observe a sua reação, o seu comportamento, né? Frente às coisas, às questões, aos seus sentimentos, e daí você começa a entender, opa, eu reajo assim, e se eu reagir assim? Você começa a fazer cotidianamente pequenas decisões diferentes. Isso traz uma abertura para o seu cérebro entender que você, sim, é capaz bastante. E você daí vai começar a entender que você pode chegar lá através de um esforço, que é escolher fazer diferente, ter um trabalho que você não tinha, mais em prol de algo, divertir-se no caminho, inclusive, e quando você alcança aquilo, comemore. Se você não alcança, você tem uma visão, pode ter uma visão diferente sobre o fracasso, do processo de aprendizado que você teve e do que você pode escolher de maneira diferente para contornar o que
levou você ao fracasso e não ao sucesso naquele intento que você estava tendo, né? Então, eu quero que fique para vocês a lembrança do que pode significar o esforço para cada pessoa, né? Entender o esforço como parte de um processo, desfrutar do esforço, sabendo que você está a cada dia mais próximo do seu objetivo. Isso traz uma leveza ao contexto do que é esforçar-se para. Você não precisa suar a camisa, cansar, ficar batido, não aguento mais, ser o sofredor para conseguir algo. Você não precisa. Você não precisa provar para as pessoas que você conseguiu esse paninho cor-de-rosa aqui com suor. Foi com suor, mas foi um suor escolhido, prazeroso, que fez você chegar lá porque você foi construindo para. Isso dá um prazer enorme para a gente. Lembram das químicas orgânicas, os nossos hormônios, as inas, as dopaminas, as ocitocinas? Isso traz leveza, traz saúde, traz menos dor. Isso faz com que você consiga mudar o seu mindset para um mindset de crescimento e se liberte do mindset fixo, né? Então você consegue daí entender de maneira diferente o fracasso, né? Se o fracasso te traz peso, sensação de incompetência, se o fracasso significa que você não dá conta, isso só aponta que você ainda não apertou os parafusos, na verdade. Que você ainda não achou a estratégia adequada para você chegar lá. Não é que você é incompetente, que você não tem o potencial, que você não funciona. Não. Só quer dizer que você ainda não entendeu o como. E você pode escolher continuar buscando um como diferente até chegar lá, ou você pode escolher, ok, isso não vale o esforço, o trabalho de eu buscar um como para chegar lá. E a opção é sua, só que ela tem que ser consciente. Ela não pode ser baseada no seu mindset fixo de, isso não é para mim. Entendem a diferença? Escolher conscientemente que eu não quero aquilo porque o trabalho não compensa o objetivo alcançado, custo-benefício, é uma coisa. Olhar para a dificuldade, para o desafio e entender que aquilo, isso não é para mim, isso é o seu mindset fixo dizendo que você não pode pisar naquele terreno porque ele não te pertence, porque você não tem as habilidades, porque você é incompetente, você é tímido, você não é capaz. São zero à esquerda. Isto é deixar o seu mindset fixo tomar conta. Por exemplo, né? Encarar isso tudo como desafio e não como dificuldade. Né? Quem tem esse mindset fixo enxerga o fracasso muito mais como uma identidade do que como uma situação. Percebe a diferença do mindset de crescimento? Quem tem o mindset de crescimento entende aquilo como uma situação. O que tem o mindset fixo entende aquilo como uma identidade. Eu sou ruim nisso. E se põe aquilo como uma identidade. E não precisa ser. Né? Pode ser um desafio a ser vencido e não uma identidade que é sua, está encalacrada e você não consegue tirar. Né? Por acreditar que as pessoas, né, nascem com uma quantidade limitada de habilidades, essas pessoas que têm um mindset fixo não veem motivos para tentar ir além dos seus ditos limites. Justamente para entender, não, isso não é para mim, não, eu não tenho essa habilidade, né? Como assim, se eu estudei para uma prova e mesmo assim tive uma nota ruim na matemática, significa que eu nunca vou conseguir tirar uma nota boa, vou ter que passar a vida arrastando na matemática. Não necessariamente, você pode sim se dedicar, se esforçar e conseguir chegar lá, né? E essas pessoas enxergam o resultado dos seus esforços como um reflexo direto de quem eles são, e não apenas um indicativo de como eles tentaram realizar aquela tarefa, de como eles estudaram para a prova, de como eles fizeram a resolução dos exercícios. Eles entendem que é algo deles, da identidade, aquilo que eu falei. Né? Então, não desmerecer os seus esforços, e sim reconhecer os seus erros para achar uma alternativa. Né? Ao identificar uma forma de agir que foi errada, que não chegou lá, né, fica mais simples se colocar no caminho correto ou na direção que te leva ao teu resultado que você busca. É mais fácil, sim, em vez de ficar preso. Mas as pessoas olham aquela situação e falam, não deu, paciência, não quero mais. Se isso não for consciente, é o seu mindset fixo atuando, né? Aprender com os erros para não errar novamente, né? Nesse ditado que vai, né? No mesmo sentido, o esforço é algo delegado aos fracassados. Não é verdade, né? Os vencedores têm acesso garantido ao negócio. Os caras que sabem fazer, eles fazem com o pé nas costas, né? Não precisa ser assim.
Você pode se esforçar e se divertir no caminho e descobrir que o cara que fez com o pé nas costas fez o mesmo tipo de caminhada, de esforço, curtindo o seu esforço, como algo bom, como algo que faz parte de um processo, né? Então, essa mudança de entendimento, de atualizar o seu quadro de referência do significado do esforço é muito importante, né? Para que esse movimento de olhar para si como incompetente e incapaz não vire uma bola de neve e você se prenda dentro da sua incapacidade criada por você mesmo. E daí você cria uma crença limitante que te impede a chegar em vários objetivos de vida, tá? Então, desmotivado pelos fracassos, você se dá um veredito de incompetente. Não precisa ser assim, né? Pode ser com um mindset de crescimento, onde você entende que ninguém nasceu gênio e de que existem pessoas, que não existem pessoas, aliás, que são predestinadas ao sucesso, que todas fizeram alguma coisa para chegar onde chegaram, né? As pessoas passaram por situações de esforço variados e muitas delas aprenderam a curtir isso tudo e chegar lá de uma maneira mais leve, né? Aproveitando as suas potencialidades, inclusive, para chegar lá, né? Minha filha, eu concordo 100% com o pensamento dela, ela diz que fica, me ocorreu isso agora, ela diz que fica triste, né, quando ela faz alguma coisa e as pessoas olham para ela e falam assim, ai, como ela é talentosa, como se o feito dela fosse atribuído a algo que ela não fez nada para ter. Ela fala para mim, pai, eu passei horas fazendo isso. E a pessoa vem e diz que isso é natural para mim. Não é, gente, não é natural para mim, papai. Eu precisei me dedicar para fazer, para acontecer, para ter esse resultado. Repetir várias vezes para chegar no resultado. A pessoa vem que foi, ai, como ela é habilidosa. Não sou habilidosa. Eu me tornei habilidosa. Entende a diferença? Gente, uma menina de 12 anos me falou isso. Olha o nível do negócio. E é fato isso. Você pode se tornar habilidoso se você escolher assim ser. Em qualquer questão, em qualquer coisa, né? Só a pessoa que chegou lá sabe quanto lhe custará de treino, repetição, intenção, priorização, organização e tudo mais que envolveu aquele feito específico da pessoa que você olha e diz, ah, para ela é fácil, ah, para ela é natural. Ninguém sabe, né? A gente brinca, né? O pessoal vê a cachaça, mas não vê o tombo, né? Que você leva. É mais ou menos assim, né? As pessoas acabam entendendo que é natural para os outros e não é natural. São potenciais que foram desenvolvidos. E você pode desenvolver em você também, né? Claro que somente aquela pessoa sabe disso. Talvez nem saiba, talvez não se dê conta, mas é assim que funciona assim, né? E buscar não se identificar com o resultado, né? O resultado não é a sua identidade. O fracasso não torna você um fracassado. O fracasso torna você como um viajante em uma jornada. Só isso. Você ainda não chegou no destino. Porque o fracasso veio para que você possa contornar de alguma maneira e chegar lá. Você pode desistir e não chegar lá. Mas o fracasso não pode ser ou não precisa ser determinante para o que você quer alcançar. Percebe a diferença? E isso já começa a trazer para a sua ideia de mente, para o seu mindset, as possibilidades. Começa a virar o teu barco do mindset fixo para o mindset de crescimento. O simples fato de cotidianamente você se dar ao luxo de experimentar coisas novas, né? Ah, não tenho paciência para fazer isso. É lá que você tem que ir. Ah, não tenho habilidade com isso. É lá que você pode ir. É lá que você vai se desafiar. É lá que você vai aprender a vencer quem você acredita ser. Não necessariamente o que você realmente pode ou não ser. Tudo depende de como você vê, de como você entende, de como você quer chegar lá para poder cumprir um objetivo, né? Via de regra, as pessoas com mindset de crescimento têm uma autopercepção mais afiada. Naturalmente, aprendido lá na infância, ou não. Mas essa autopercepção acaba facilitando a análise de maneira mais justa dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Lembram lá dos passos? Olhar para as minhas potencialidades, olhar para o que eu preciso desenvolver, olhar com compaixão mesmo, né? Entender que, ok, eu não desenvolvi isso na minha vida, mas eu posso escolher desenvolver ou não. E daí eu decido, e é uma decisão consciente, né? Então, não preocupe se você identificar características dos dois mindsets, por exemplo, em você. Em alguma situação eu percebo que eu tenho mindset fixo, em outras mindset de crescimento. Isso é normal, é natural, mas você pode escolher as situações onde tem um mindset você percebeu que ele é fixo, você pode escolher isso
para começar as transformações na sua vida, né? E é esperado que isso aconteça, que em um meio, em um momento, em um set, você tenha o seu mindset de crescimento, em outros, o fixo. É normal. Então, às vezes você está aí confuso tentando identificar qual é o seu, não necessariamente você em todas as situações da sua vida, está dentro de um jeito. O seu mindset é fixo ou o seu mindset é de crescimento. Pode ter um pouquinho de cada, dependendo da situação que o seu cérebro permite que você vá lá e faça. Tanto quanto mais ameaçador for para você, para o seu sentido de existência, algo novo, menos você vai intentar naturalmente naquilo. Menos o seu cérebro vai permitir que você se entenda capaz. Mais o que o cérebro vai falar, não, nem tenta, não tenta que vai dar meleca. Quanto mais ameaçadora for aquela situação. Por isso que se expor gradativamente, cotidianamente, a coisas que não são naturais, que são desafiadoras, que podem gerar uma sensação de insegurança, podem trazer para o teu cérebro a compreensão de que este arriscar pode te trazer sucesso lá na frente. Então, voltando à fábula, ninguém deseja ser a tartaruga esforçada ou a lebre que se acha. Porque a tartaruga demorou muito para chegar, a lebre perdeu a corrida. Mas uma combinação das duas pode ser, né? Capaz de usar o seu talento e o menor esforço possível para chegar na linha de chegada, para chegar lá, para cruzar a linha de chegada, né? Então, a gente vive numa sociedade que preza muito mais pelo talento nato, como se fosse ele a própria realização do sucesso, aquilo que eu falei da minha filha, e não a potencialidade que precisa, pode ou foi desenvolvida ou trabalhada. É isso que minha filha traz quando ela fala aquilo lá. Poxa, eu fiz para chegar nesse resultado. Não foi assim, puf, caiu no meu colo, né? E nenhuma habilidade de fato. Porque na infância a gente treina por incentivo dos várias pessoas que nos cuidam. E daí na vida adulta eu tenho aquilo como uma habilidade inata. E não necessariamente é assim, né? A gente pode sim se dar ao luxo de aprender a fazer coisas diferentes, né? E existem, assim, infinitas razões psíquicas, sociais, físicas, que podem fazer alguém ter vantagem em alguma habilidade sobre outra pessoa. Porém, isso não precisa ser um impeditivo, isso não precisa te pôr numa caixa onde aquilo é para aquele e isso não é para mim. Ou isso é para mim e isso não é para aquela pessoa. Não. O mundo está aí para todos de igual maneira. Sabe aquele ditado, o sol nasce para todos? Mais ou menos assim, o sol nasce para todos. Sim, né? O ponto é que, por mais que algumas pessoas fracassem, mesmo tendo se esforçado, vai atingir o sucesso quem persistir, quem não se considerar fracassado e desistir, né? Treinar habilidades natas ou não para poder chegar no seu objetivo, através do seu mindset de crescimento, né? Então, busque entender qual é o seu mindset que predomina nas situações, onde for mindset fixo, busque atrever-se, desafiar-se, para que você não se prenda a uma caixinha que te gera resultados que você, por exemplo, não curte, que você gostaria que fossem outros. Mas esta noção te ajuda a trabalhar lá na construção dos seus objetivos, nos 7 passos. Quando você entende o mindset fixo, quando você entende quais são os potenciais que você considera como sendo você e não algo a desenvolver, você consegue trazer lá para aquela lista de potenciais a desenvolver e a partir dali você trabalha. A partir dali você começa a usar aqueles 7 passos de uma maneira com mais gás, de uma maneira mais certeira, digamos assim. E hoje eu vou ficar por aqui. Eu resumi o máximo que eu pude, já passei da hora ali, 15 minutos, né, para acabar esse assunto do mindset em uma única live, né, e se ficaram dúvidas, se vocês querem saber mais sobre mindset, manda no direct, no Messenger do Facebook, que eu preparo mais uma live e a gente conversa sobre mindset, né? E lembre-se de nos ajudar curtindo, compartilhando nosso conteúdo, chamando as pessoas para estar nas lives, sabe? Para participar dessa jornada, que pode ser uma jornada linda de desenvolvimento para uma vida que funciona. Pessoal, boa noite para vocês e nos vemos semana que vem.